Mas o Curtiço é um ótimo gancho, porque o Curtiço, ele é um produto, né? O livro Curtiço, da Luísa de Azevedo, é um produto daquele tempo, que era a galera naturalista, que eles falavam, né? Século XIX ali, era uma galera metida cientista, uma galera que falava, cara, só acredito vendo e eu vou usar a ciência a meu favor. O problema é que era uma ciência zoada, meio não, completamente zoada. Era uma ciência que acreditava, por exemplo, numa criminologia racial, né? Então, assim, pessoas negras e indígenas têm mais tendência a cometer crimes do que pessoas brancas. Sabe esse tipo de coisa? Os africanos, quem veio do continente africano, por ter uma testa mais avantajosa. Era uma parada desse jeito. E aí, por consequência, né, esse lado científico aí que eles falavam, por consequência disso, a gente teve, até pouquíssimo tempo atrás, zoológicos humanos. O que era zoológico humano? Eram literalmente pessoas que eram de povos diferentes do que aqueles caras que estavam ali, brancos, ricos, e aí eles botavam essa galera dentro de um zoológico e falavam, vive aí, eu te dou comida, te dou os negócios, e aí vai vir umas pessoas te visitar. Beleza? O problema disso é que os tempos foram passando e aquele próprio povo não vivia mais daquele jeito. É questionar, por exemplo, quem é mais ou menos indígena hoje em dia, sabe? Você não é indígena porque você usa o celular. Amor, deixa eu te explicar. Entendeu? Então, era mais ou menos isso que acontecia no zoológico. Aí, o que rolava? Os naturalistas falavam, não, pelo amor de Deus, mas você tem que voltar a comer carne crua. Você tá querendo cozinhar a carne agora? Não, não pode. A galera tá vindo aqui pra te ver. Toda essa discussão está presente no Curtiço. A gente tem, por exemplo, um dos personagens que é o Jerônimo. Ele é um português, ele é maravilhoso, ele é incrível, ele é forte, ele é trabalhador, ele é branco, né? Ele é a representação do homem europeu que veio para o Brasil. E aí, quando ele muda para o Curtiço, ele se abrasileira. Ele se apaixona pela Rita Baiana, que é a representação da... Termo errado, tá, gente? Mas isso tá no livro, né? Da mulata. Que é aquela mulher com samba no pé, com sangue caliente, é a cor do pecado, entre milhares de aspas. E aí, o que acontece? Só vai acontecer merda com esse cara, né? E aí, falando um spoiler, mas é um spoiler de um clássico, desculpem, mas assim, ele vira um assassino. E é claro que ele vai virar um assassino, porque a teoria da época que tinha zoológicos humanos para que a gente ficasse vendo essas pessoas negras e indígenas interpretando, né? Porque nem viviam mais daquele jeito, eles não cortavam as unhas dos indígenas que viviam nos zoológicos, porque eles acreditavam que isso ia parecer que não era real, né? Então, era uma ficção ali. E lotava. O último zoológico que teve... humano que teve foi, sei lá, 56. Há pouquíssimo tempo, foi ontem, sacou? E aí, dentro desse parâmetro, o Curtiço, ele vem contando uma história de que eles acreditavam que você é um produto do seu meio, você é um produto da sua raça e você é um produto do seu tempo. Então, se você é pobre, você vai ter traços. Você vai ter mais tendência criminal. Se você for negro, então pior, né? Se você vai num cortiço, se você mora num cortiço, vai acontecer a mesma coisa. Você vai ser mais violento, você não vai ser cultural, você não vai saber ler tão bem, né? Porque você é um produto daquele meio. E isso tá até hoje em alguns pensamentos retrógrados que a gente tem, principalmente nesta era que estamos agora, politicamente falando. E aí você lê cortiço e você fala... entendi, que loucura, as pessoas pensam assim. Tá explicado por que pensa assim, né? Então, que trata os personagens como bichos, né? As pessoas reais como bichos que têm que ser estudados, e aquela coisa meio... Tá errado, tá? Mas é uma adaptação da teoria de Darwin, que o melhor vence, mas quem é o melhor? O melhor é o branco. Sim. Né? Então, tudo isso você consegue, que aí você acaba lendo o Curtiço, é uma história super legal, cheia de fofoca, uma história terrível ao mesmo tempo, nojenta também, muito violenta, mas ao mesmo tempo você aumenta o seu senso crítico, você começa a entender e você começa também a se questionar sobre coisas que talvez você pense. Por exemplo, essa coisa dos indígenas, né? A gente tem uma série de criadores indígenas que estão fazendo conteúdo na internet e que aí eu morro de rir, assim, porque a maioria tem sempre um vídeo assim, com o que você filma se você é indígena? E eles falam,
falar com uma mandioca, sabe? E aí você começa a perceber que você, às vezes, tem esses pensamentos meio retrógrados. Completamente. E você começa a se questionar a partir disso, também se perdoar, falar, não, beleza, entendi, eu tô pensando assim porque eu fui criada dessa maneira, mas calma. Não precisa continuar assim. E ler Curtiço ainda te, né, Curtiço e outros livros te enaltece a pensar, opa, beleza, tem alguma coisa errada, eu tô fazendo igualzinho esse personagem aqui, temos um problema, né? Sim. Os livros do Machado de Assis, então assim, que tem, por exemplo, Memórias Fácimas de Brás Cubas, né? O Brás Cubas se apaixona pela Eugênia, olha o nome dela, o link de Eugenia, ela é linda. Mas ela é coxa. Coxa no sentido que ela é manca. Então ele fica, se bonita porque coxa, se coxa porque é bonita. E aí ele percebe que não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele não pode se apaixonar por uma mulher que é coxa. Porque se ele tiver herdeiros, podem ser deficientes físicos. Então, assim, olha, tá aí a crítica. E o Brás Cubas é o pior personagem da literatura. Sim. É um personagem que ele é feito pra ele ser agradável, mas você fica assim, eita, eu acho que eu não posso gostar dele, não. Ele aquele risinho preocupado, né? Exatamente. Engraçado. Ele já começa falando que nunca teve um dinheiro que caiu do suor dele. Ele nunca teve que suar pra ganhar o dinheiro dele. Então você fica nesse questionamento e quando ele cita essa frase, quando ele fala se bonita porque coxa, se coxa porque bonita, numa mulher que chama Eugênia, você fala, eita, peraí. E aí você começa a questionar até frases capacitistas que você costuma falar. Ou seja, é um livrinho, é uma historinha que você passa a questionar uma série de fatores e questões e temas diferentes. E aí, enfim, você vai...